Shalom, povo de Deus, meus queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que Deus nos abençoe muito. O Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos orar? Quero lhe convidar agora a juntos buscarmos ao nosso Senhor. Deus amado, querido Senhor, Tu és aquele que está exaltado sobre tudo e todos. A nossa confiança está em Ti. Tu governas soberanamente. Tu és o Pai amoroso que tem cuidado da Tua igreja. Obrigado, Senhor, por sermos Teus. Te louvamos pela nova aliança em Jesus Cristo, pela segurança que temos no Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Abençoe esse momento de pastoreio, que o Teu Espírito fale conosco de uma forma muito especial, que venhamos ser alimentados, renovados pela palavra da verdade, que os nossos lábios possam proferir cânticos que Te agradem, que as nossas orações honrem o Teu nome e sejam por Ti mesmo respondidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer
uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida
vida apagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor, louvado seja Salvador, que a minha dívida apagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor, quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor, me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor, não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Meus queridos irmãos, hoje nós iremos meditar no segundo livro das Crônicas, capítulo 22. Esse texto retrata um dos períodos mais sombrios da história do reino de Judá. A influência corruptora da casa de Acabe, um rei ímpio, sobre a descendência de Davi. O reinado perverso de Acasias e a cruel usurpação de Atalia. Mas observe, esse texto nos mostra que mesmo em meio ao caos ou a um quadro aparentemente caótico, a soberania de Deus continua sendo realidade. Deus não abdica do seu trono. Ele não para de trabalhar. E segundo Crônicas nos mostra, em meio a um cenário tão triste, o Senhor preservando a sua aliança e seus propósitos redentivos. Ou seja, mesmo quando a impiedade ocupa reinos humanos, Deus continua governando toda a história. Então, observe comigo, 2 Crônicas, capítulo 22, diz assim: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim, reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade,
a peleja contra Azael, rei da Assíria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois mandou procurar a Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus e Atalia reinou no país. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus amados, a história parece muitas vezes uma sucessão de crises. Líderes maus assumem posições de autoridade, vidas são destruídas, famílias devastadas, valores são invertidos e parece que o mal está triunfando. Essa sensação não é nova. O povo de Deus experimentou isso nos dias de Acasias e Atalia. O trono de Judá, que havia sido prometido à descendência de Davi, parecia estar ameaçado. Olhando numa perspectiva humana, a linhagem messiânica, lembrando que o Messias veio de Davi, a linhagem messiânica estava por um fio. Às vezes parece que a coisa está indo de mal a pior. Já experimentou isso? As notícias são ruins e elas se avolumam. Contudo, a grande mensagem de 2 Crônicas, capítulo 22, é que o pecado humano jamais será capaz de frustrar o plano soberano de Deus. Irmãos, nós não cremos em um Deus limitado. O nosso Senhor é onipotente, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E por mais que o pecado humano ele se alastre na terra, em uma nação, em um estado, em uma cidade, ele não é capaz de frustrar o plano soberano de Deus. Deus tem o direito, o poder, a sabedoria para governar todas as coisas para o cumprimento dos seus santos
propósitos. É isso que significa soberania de Deus, conforme John Piper. Ou seja, até mesmo os dias mais sombrios estão debaixo da providência de Deus. Creia nisso. Naquelas horas muito escuras, Deus continua governando. Ele tem planos bons para os seus filhos e os seus planos não serão frustrados. Então vamos observar alguns princípios que essa passagem nos mostra. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 4, esse texto nos revela que uma influência errada pode conduzir a uma vida de destruição. Acasias tinha uma mãe que era sua conselheira, mas infelizmente o texto diz no verso 3 que ela o aconselhava para proceder impiamente, para andar de maneira iníqua. Acasias sobe ao trono ainda jovem, mas não governa segundo os caminhos de Davi. E o texto deixa muito claro que a razão da queda de Acasias é que ele permitiu que a casa de Acabe orientasse os seus passos. A influência de sua mãe Atalia, que era filha da casa de Acabe, foi determinante para seu afastamento de Deus. Ou seja, as más influências levam à destruição. Quem está nos influenciando? A Bíblia diz que nossas companhias e conselhos exercem grande poder sobre nós. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. É por isso que o Salmo 1 diz que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem tem nos influenciado? É Deus, a sua palavra ou o ímpio? Acasias tinha um problema, não somente político, mas espiritual. Ele tinha o exemplo de Davi, de Josafá, de outros reis que buscaram ao Senhor, mas preferiu seguir o modelo de Acabe. A influência da família de Acabe é uma ameaça à fidelidade da aliança, porque os valores daquela família eram opostos ao Senhor. Meus amados, nós vivemos em uma época em que muitas vozes disputam a nossa atenção. Nós temos uma cultura anti-Deus, ideologias anticristãs, redes sociais que podem ser úteis, mas também podem ser um instrumento de tentação, conselhos humanos perversos. A pergunta é: quem está orientando as nossas decisões? Como discípulos de Cristo, somos chamados a submeter a nossa mente, o nosso coração à palavra de Deus. Meu amado, minha amada, que a palavra de Deus dirija você. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que têm impactado a sua vida? Quantas pessoas têm sido mal influenciadas por amigos ou supostos amigos, por colegas, por conhecidos? Mas a minha oração é que você tenha amigos que lhe levem para perto de Deus, ou que você tenha amigos
que Deus o use para alcançá-los para Cristo, que as nossas decisões, que os nossos pensamentos, valores, conceitos sejam dirigidos pela palavra do Senhor. Paulo diz em Filipenses 4 que tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, reto, de boa fama, deve ocupar o nosso coração. Meu amado, leia a palavra de Deus, medite nela e deixe ela encher o seu coração, guiar a sua história, porque a palavra de Deus é fonte de vida. Segundo lugar, esse texto nos mostra, conforme o verso 5 ao 9, que a desobediência coloca as pessoas em um caminho de juízo. Simplesmente Acasias se alia a Jorão, rei de Israel, que era descendente da casa de Acabe, e vai guerrear contra Azael. Perceba, Acasias escolhe alianças erradas e caminha para o lugar onde Deus já havia determinado trazer juízo contra a casa de Acabe. Mas observe como o relato é impressionante. Versículo 7 nos mostra que foi da vontade de Deus que a ruína de Acasias viesse pela visita a Jorão. O que nós temos aqui é uma doutrina bíblica central, a soberania de Deus sobre a história. Isso não significa que Deus seja o autor do pecado de Acasias, que Deus coopere com o pecado humano, que compactue com a iniquidade. Não. Mas isso quer dizer que, acima das ações humanas, Deus dirige a história para cumprir os seus decretos. O reformador João Calvino dizia que nada acontece fora da providência divina. Os homens podem agir com intenções perversas, mas Deus, em sua sabedoria infinita, conduz todas as coisas para seus propósitos justos. Meus amados, quantas vezes nós pensamos que os acontecimentos estão fora de controle? E um dos erros que nós devemos fugir é colocarmos a nossa esperança em homens. A nossa esperança não está em seres humanos, nem em ideologias humanas, nem em governos humanos. A nossa esperança está no Senhor, irmãos. Os reis podem falhar, mas Deus continua reinando. Os planos humanos podem desmoronar, mas os decretos divinos permanecem. O mal pode parecer vencer por um momento, mas ele não tem a palavra final. Você já viu filmes que, mesmo sem, às vezes, a intenção do autor, eles têm uma cosmovisão que reflete a Bíblia? Há o mal ali, o mal parece que está vencendo e parece que vai subjugar, mas o herói surge, o herói combate o mal e vence o mal. E no final as coisas estão organizadas. O que é isso? Isso faz parte de uma cosmovisão cristã que mostra que há uma luta do mal contra o bem, mas o bem vence. Por quê? Porque Deus vence, porque Ele é todo-poderoso e que um dia todas as coisas voltarão à sua harmonia perfeita sob o comando de Deus. Um dia Deus estabelecerá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Segundo lugar, em meio a uma situação que parece sem controle,
caótica, Deus está governando e que mesmo em meio ao juízo causado pela desobediência, o Senhor é soberano sobre a história. E em terceiro e último lugar, versos 10 a 12. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus preserva a sua promessa. Deus mantém a sua aliança. Deus salva o seu povo. O texto diz que após a morte de Acasias, Atalia tenta destruir toda a descendência real. A cena assusta. A promessa feita a Davi de ter um rei descendente dele governando parece estar terminando. Mas Deus levanta uma mulher fiel, Josebate, que esconde o menino Joás e preserva a linhagem davídica. O que parecia uma criança indefesa, escondida no templo, era, na verdade, a garantia de que o plano de Deus iria continuar. Ou seja, a fidelidade de Deus à sua promessa é maior do que a perversidade humana. Irmãos, Deus é fiel. Mesmo em situações que parece que o povo de Deus está sendo dizimado, Deus tem preservado a sua aliança, o seu pacto no decorrer da história. E Deus usa aqui esta mulher, Jehozabade, para cumprir o seu propósito. Que realidade maravilhosa! Tim Keller diz que a história da redenção mostra repetidamente que Deus realiza seus maiores propósitos por meio do que o mundo considera pequeno, fraco. Joás, escondido no templo, aponta para uma realidade maior. Joás, que depois foi ungido rei de Judá, aponta para Cristo, o verdadeiro filho de Davi, que foi preservado por Deus. Assim como Joás foi livrado da morte e depois assumiu o trono e preservou a linhagem davídica até a vinda de Jesus Cristo. Essa realidade nos aponta para outro descendente de Davi que também foi ameaçado por um governante cruel. Assim como Atalia tentou destruir a linhagem real, Herodes buscou matar o menino Jesus, porque temia um rival político, mas Deus preservou seu filho. Porque nenhum poder humano pode impedir a chegada do verdadeiro rei. Deus preservou Jesus para que ele não fosse morto por Herodes, porque Jesus veio para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia, a fim de salvar o seu povo. Meu querido, minha querida, enquanto Acasias foi um rei que levou o povo ao pecado, Cristo, o Rei perfeito, cujo trono não é abalado, conduz o seu povo para a salvação. Louvado seja Deus! Que Deus soberano é esse? Meu amado, minha amada, você pode crer, descansar o seu coração, que mesmo diante do aparente triunfo do mal, o nosso Deus governa tudo e Ele está conduzindo a história à consumação no cumprimento do seu propósito. Lembre-se disso. Você tem um rei, o Rei dos Reis, que lhe protege, que cuida da sua vida.
que lhe ama. Esse texto nos mostra verdades. Primeiro, cuidado com as influências que moldam o seu coração. Não deixe a sua alma ser influenciada pelo mal. Ouça a voz de Deus. Não deixe a sua alma ser conduzida à mentira, ao orgulho, à maledicência, à idolatria, à fornicação ou outro pecado sexual. Não, querido. Ouça a voz de Deus, que nos convida a nos entregarmos a Ele, a obedecermos a sua palavra, a confiarmos na sua verdade em todo o tempo. Segundo lugar, o pecado conduz ao juízo, mas o nosso Deus permanece soberano. A sua história não está fora do controle. A nossa história e a história do mundo está nas mãos do Senhor. Terceiro, as promessas de Deus, elas não falham. Quando a linhagem de Davi parecia quase extinta, Deus preservou Joás. Quando o mundo estava em trevas, sob o governo do Império Romano, um governo ímpio, Deus enviou Jesus Cristo, o Rei eterno. Queria caminhar para o final. Talvez hoje você olhe para a sua família, para a sociedade, para o seu coração e pense, tudo está perdido. Segundo Crônicas, capítulo 22, diz, não. Deus está no trono. A sua aliança permanece de pé. Ele cuida do seu povo. Ele salva os seus filhos. E os seus propósitos irão se cumprir. A maldade de Acasias, a crueldade de Atalia, a fragilidade de Joás não conseguiram impedir o plano de Deus. A cruz de Cristo prova de uma maneira definitiva que quando parece que o mal havia vencido, Deus realizou a maior vitória da história. Ele enviou Jesus para nos trazer salvação. Meus queridos irmãos, o trono dos homens pode ser, infelizmente, ocupado por ímpios. Mas o trono que manda mesmo é o trono do universo. E há alguém que está sentado lá eternamente, o Deus Todo-Poderoso. E é o trono do universo que comanda o mundo, que governa a história. Fique em paz. Tudo acabará bem, ou melhor, Deus está conduzindo tudo para um final glorioso para os seus filhos, que não é o final, é o adentrar na eternidade, é a glória eterna, é o gozo perene, é a vitória abundante, é o reino para sempre. Tenha paz. Deus está governando tudo para o bem do seu povo. Creia nele, confie nele, não se desespere. Ele te ama e ele cuida de você. E a prova disso é que ele mandou Jesus para lhe salvar, para me salvar. O seu plano não falha. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Queremos te agradecer pela tua palavra tão especial, tão linda, que nos ensina a confiarmos no Senhor em todas as circunstâncias. Ó Deus, aplica a Sagrada Escritura ao nosso coração. Às vezes ficamos tão preocupados, tão inquietos, achamos que tudo vai dar errado. Nos faz lembrar que o Senhor governa, que o Senhor é soberano e que usa os métodos que te aprouve para cumprir os teus planos lindos. Ajuda-nos a confiar em Ti.
Leva-nos a uma vida de mais dependência do Senhor. Leva-nos cada vez mais aos teus pés, Senhor. Que possamos orar e ter fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, nós oramos agora por milagres. Talvez pessoas precisam de um milagre na sua alma, um milagre da salvação. Deus salva. Talvez pessoas precisam de um milagre nas suas emoções, no seu físico. Senhor, cura. Ou quem sabe um milagre na sua vida financeira. Deus, tu és o dono do ouro e da prata, age. Ó Senhor, quem sabe pessoas precisam de uma intervenção especial do Senhor. Intervém, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a descansar em Ti e a confiarmos que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Nós oramos assim, em nome de Jesus, o Senhor que reina eternamente. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção, queridos. Cantemos com alegria. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em Ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em Ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó Senhor. Pois Tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu Te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano.
para sempre eu te adoro, ó Senhor. Meus queridos irmãos, encerramos mais um momento de pastoreio. Que privilégio. A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Que Deus conduza o seu coração. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor soberano, que cuida amorosamente de você, estejam sempre sobre a sua vida e a sua família. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos.